Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Após a experiência como vereador de Manaus e deputado estadual do Amazonas, Marcelo Ramos, do PR, assume pela primeira vez um mandato na Câmara. Ele já anunciou que seu primeiro projeto de lei é para incentivar a bioindústria amazônica. O PL foi construído com o objetivo de diversificar a matriz econômica do Estado, que hoje é muito concentrada na Zona Franca de Manaus, que é basicamente de eletroeletrônicos. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta sobre as perspectivas de mandato. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Olá, Regina. Quero agradecer o convite, dar o meu abraço ao povo do Amazonas e ao povo brasileiro que nos acompanha nesse momento. Tá certo, deputado. Eu queria que o senhor falasse para a gente da sua experiência no Estado, se dá para trazer um pouquinho para o Congresso Nacional. Certamente. Eu fui vereador na cidade de Manaus por 2 mandatos, fui deputado estadual por 1 mandato. Em 2014 fiz a opção de, ao invés de renovar o meu mandato de deputado estadual, fui candidato a governador, fui o 3º colocado. Em 2016 fui candidato a prefeito de Manaus, da capital, perdi no 2º turno a eleição e agora, pela vontade soberana do povo do Amazonas, eu me sinto muito honrado de poder representá-lo na Câmara Federal e trazer para o debate nacional a necessidade de preservação do nosso modelo de desenvolvimento, que é a Zona Franca de Manaus, mas, ao mesmo tempo, apresentar uma proposta que amplie o mix de produtos para uma indústria mais identificada com as nossas vocações naturais. Pois é, eu queria que o senhor falasse para a gente o que é essa bioindústria, que produtos que compõem essa bioindústria. Na verdade, hoje, nós temos incentivos fiscais para a produção industrial no Amazonas que estão muito concentrados em 2 segmentos, eletroeletrônicos e polo de 2 rodas. Obviamente que na produção de eletroeletrônicos e polo de 2 rodas nós estamos distantes do mercado consumidor, que está mais concentrado no centro-oeste, e também da matéria-prima, que não está lá. E por conta disso, para que se produza eletroeletrônicos e 2 rodas em Manaus, é preciso um processo produtivo básico, ou seja, a legislação e o Ministério da Economia hoje estabelece quais são as etapas da produção que obrigatoriamente têm que ser executadas lá na cidade de Manaus. Eu entendo que para os produtos com preponderância de matéria-prima regional, não há necessidade de PPB, de processo produtivo básico, por um motivo simples: o valor agregado ele já está na utilização da matéria-prima regional. Então, em retirando a necessidade de processo produtivo básico, eu desburocratizo essa possibilidade de uma bioindústria da Amazônia e facilito a ampliação do mix de produtos com a entrada de uma nova indústria, da indústria do concentrado, já não mais do refrigerante, mas do concentrado do açaí, do buriti, a indústria do cosmético, do fitoterápico, do fármaco, a indústria do pescado, facilitando, ampliando esse mix, criando uma alternativa que desconcentre também a Zona Franca de Manaus só da capital do estado, porque a matéria-prima, em regra, está no interior do estado. Então eu teria mais valor e uma distribuição melhor da riqueza produzida, que não iniciaria e terminaria na capital, mas iniciaria no interior e terminaria na capital com o processo de industrialização. Esse é o objetivo desse projeto de lei. Pois é, deputado, agora foi prorrogado por mais 50 anos a Zona Franca de Manaus e foi passado aqui no Congresso um grande debate. Não foi fácil. Para ser aprovado, né? E houve muitas críticas sobre o incentivo. Isso não acha que pode ser difícil também conseguir incentivo para mais esse setor no Estado? Na verdade, esse incentivo já existe, desde que atenda processo produtivo básico. Então, não estou propondo criar nenhum incentivo novo. Eu estou propondo mudar a regra de acesso ao incentivo. Por outro lado, é preciso quebrar um pouco o preconceito com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus representa apenas 8% de todos os subsídios oferecidos no Brasil. O incentivo da Zona Franca de Manaus é infinitamente menor do que, por exemplo, o incentivo da indústria automobilística. Mas ele tem um outro aspecto, porque é a existência da Zona Franca de Manaus que possibilita que o Amazonas seja o estado com maior arrecadação de tributos federais da região norte,
o estado mais equilibrado do ponto de vista fiscal da região norte e um aspecto que o Brasil olha pouco, mas que o mundo enxerga com muita atenção. O Amazonas ser o estado com o maior percentual de floresta em pé do Brasil. Se tem 98% da floresta amazônica preservada, é porque o povo do Amazonas teve, através da Zona Franca, uma outra matriz econômica. Se não tiver Zona Franca, vai explorar minério, vai plantar soja, vai criar gado, e essas atividades são altamente degradadoras do meio ambiente. Então você pega estados próximos, o Pará, Rondônia, tem outras atividades econômicas, mas o preço disso é o elevado desmatamento. Então a Zona Franca tem um aspecto econômico para o Amazonas e para o Brasil. As pessoas não sabem, mas 63% de todo o imposto que a Zona Franca paga é IPI nacional, ou seja, é a Zona Franca de Manaus comprando insumo de outros estados da federação. Então, o polo industrial de Manaus também gera emprego em São Paulo, também gera emprego em Pernambuco. Além do mais, nós precisamos entender que o Brasil não é Brasil sem a Amazônia. Nós precisamos ter atividade econômica lá e a Zona Franca é fundamental. Mas nós precisamos ter a humildade e a clareza de entender que nenhum modelo industrial se sustenta eternamente em incentivo fiscal e barreira alfandegária. É preciso nós estabelecermos um novo mix, que é o que eu estou propondo, e investirmos pesado em infraestrutura, para que a gente diminua o custo Amazonas e sejamos mais competitivos mesmo num ambiente de menos incentivos fiscais. Para isso, eu preciso que o governo federal conclua a BR-319, facilite a presença de um porto público para ser regulatório do nosso sistema portuário, que é muito frágil, faça investimento em infraestrutura de internet e telecomunicações, que são insumos essenciais para a atividade produtiva. Então, a cada diminuição do custo logístico, balizar, sinalizar as hidrovias, dragar a hidrovia do Madeira para que ela seja navegável o ano inteiro. Então, a cada investimento que eu tenho em logística, eu me torno menos dependente de incentivos fiscais. Investimento em infraestrutura logística é investimento do governo federal por conta do nosso pacto federativo, que concentra a maior parte dos recursos na União. Com certeza. Deputado, eu queria também falar sobre um outro assunto. O senhor é especialista em direito constitucional e também tem uma proposta de que o voto aberto seja para a maioria das propostas aqui no Congresso. Tudo, na verdade. Né? Então, eu queria que o senhor falasse dessa proposta, qual a sua expectativa? Você acha que tem chance dela ser votada aqui agora? O que eu fiz? Quando eu cheguei aqui, eu percebi que existe uma proposta de emenda constitucional do senador Leiser Martins tramitando no Senado. Mas eu identifiquei que nenhuma das votações secretas daqui da Câmara, elas são constitucionais, todas são regimentais. Eleição para a mesa diretora, escolha de representante do CNJ, escolha de ministro do Tribunal de Contas. Todas são regimentais. Se elas são regimentais, eu não preciso esperar a tramitação lenta de uma PEC e o quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas de uma PEC, se eu posso alterar por projeto de resolução. Então, apresentei um projeto de resolução para que todos os votos sejam abertos. Qual é o fundamento disso? O parágrafo único do artigo 1º da Constituição ele é muito claro. Ele diz: todo poder emana do povo e é exercido por intermédio de seus representantes ou diretamente na forma dessa Constituição. Qual é a tradução disso? A tradução disso é que o titular do poder é o povo e nós somos representantes. Se eu sou representante não titular, não tem cabimento que o dono do poder não tenha o direito de saber como o seu representante votou. Por isso eu defendo o voto aberto em todas as votações. Tem gente que argumenta que, não, mas na urna o voto é secreto. É diferente. Quando eu vou votar nas eleições gerais, eu levo só o meu voto. Não é em representação, é o meu voto. Aqui, quando eu voto no presidente da Câmara, eu estou votando em representação de uma parcela da população que me deu um mandato para exercer em nome dele. Então, todos os votos têm que ser abertos. E é muito frágil o argumento de que o voto aberto vai submeter o parlamentar a pressões do governo federal, a pressões econômicas. Parlamentar, que com toda a estrutura que tem um mandato de deputado federal, tem medo de pressão do Poder Executivo ou de setores econômicos, tem que fazer outra coisa, porque o mínimo que se espera da gente é coragem. E eu acho que os parlamentares têm coragem suficiente para enfrentar compreensões e para enfrentar pressões para votar conforme as suas consciências e conforme os interesses do povo brasileiro.
Então, eu sou absolutamente convicto. Quando fui vereador, tinha voto aberto em todas as votações na Câmara. Quando fui deputado estadual, apresentei a PEC que estabeleceu todas as votações abertas e eu espero agora, mais uma vez, ser protagonista de uma medida que é urgente para o atual estágio da nossa democracia. O Senado acabou de passar por uma situação triste perante a opinião pública, justamente por conta dessa dúvida de que se é compatível com o atual estágio da democracia a existência de votação secreta. Eu acho que tem que acabar com o voto secreto e defendo que todas as votações sejam abertas já. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço, fico sempre à disposição e quero mandar meu caloroso abraço ao povo do Amazonas e ao povo brasileiro. Eu conversei sobre as expectativas de mandato com o deputado Marcelo Ramos, que é do PR do Amazonas. Só para lembrar, você pode acessar este e os outros programas no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.